Boa tarde a todas e todos que nos acompanham na sessão de julgamento judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Havendo quórum, declaro aberta a sessão, submetendo aos ilustres pares a ata de ontem, da sessão que realizamos ontem. Aliás, das sessões, foi uma administrativa e uma judiciária. Vamos submeter só a ata da sessão judiciária. Administrativa submetemos na próxima sessão administrativa. Se não houver nenhuma necessidade de alteração, a ata está aprovada. Doutor Paulo Madeira, tudo bem, doutor Paulo? Amanhã temos um convite, né, doutor Paulo? Estão todos convidados, inclusive os nossos internautas. Doutor Paulo, faça o convite até para os nossos internautas daquilo que será feito amanhã. Boa tarde, senhor presidente, meus caros pares, senhor procurador regional eleitoral, todos os serventuários e todos que nos acompanham. Pois é, presidente, amanhã a nossa escola judiciária eleitoral, né, com todo o apoio de Vossa Excelência, senhor presidente, do nosso diretor e todos os nossos serventuários, irá promover um ato que é muito importante para a nossa justiça, que é uma justiça diamante, que é exatamente uma interlocução com as comunidades quilombolas, para tratarmos de um tema que é muito atual e muito relevante, que é exatamente essas ações afirmativas de participação das comunidades nos debates políticos, né, para poder fazerem proposições. E nós temos uma pauta amanhã que é muito interessante, haverá participação de professores que são egressos da comunidade quilombola, são professores universitários, doutores, inclusive, e nós estamos esperando muito que a comunidade participe, né, que possa colaborar, que o papel da nossa escola judiciária, através da nossa justiça eleitoral, é exatamente fornecer esse espaço de diálogo, e a gente espera muito que as pessoas compareçam para que possam ocorrer novos eventos com essa temática. É isso, então estão todos convidados, senhor presidente. Perfeito, doutor Paulo. Então estarei presente lá, o convite está feito e convidamos a todos os internautas que nos acompanham. Então vamos à pauta de julgamentos. Chamo a julgamento o item 1, ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, número 601.659 de 2022, origem Macapá, relator o corregedor regional eleitoral, desembargador Carlos Antônio. Os investigantes, Geodilson Pinheiro Borges e Maxinei Machado Andrade, serão patrocinados e haverá sustentação oral pelo advogado Ercílio de Azevedo Aquino. E os investigados, João da Silva Costa, Zeneide da Silva Costa, Aline Cristiane Teixeira da Silva, Gildo Moraes de Souza, João Paulo Coelho Ferreira, Jacó Barbosa de Moraes Neto, Marília Barbosa de Moraes, todos eles patrocinados pelo doutor Marcelo Ferreira Leal, que também fará sustentação oral, e também investigados Geudinei Figueira Barreto, Rodrigo Alexandre Figueira Barreto, Maria Antônia Lacerda Ferreira. Funcionarão como vogais com o relator os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador, advogados que nos acompanham e demais presentes nesse plenário que nos acompanham pelas redes sociais, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta por Geodilson Pinheiro Borges e Maxinei Machado Andrade em face de João da Silva Costa, Zeneide da Silva Costa, Geudinei Figueira Barreto, Rodrigo Alexandre Figueira Barreto, Aline Cristiane Teixeira da Silva, Maria Antônia Lacerda Ferreira, Gildo Moraes de Souza, João Paulo Coelho Ferreira, Jacó Barbosa de Moraes Neto e Marília Barbosa de Moraes, por suposto abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022, a qual teve Zeneide da Silva Costa, investigada, eleita ao cargo de deputada estadual. Os investigantes narraram que João da Silva utilizou do cargo de prefeito do município de Mazagão para beneficiar a candidatura da irmã Zeneide da Silva. Afirmaram que as condutas ilícitas, em resumo, referem-se à fraude em processos licitatórios promovido pelo município de Mazagão, com indícios de contratos de serviço superfaturado para fins de Caixa 2. Tudo para promover a candidatura de Zeneide da Silva. Pediram liminar para a suspensão da diplomação da investigada Zeneide, que foi indeferida, e, ao final, requereram a condenação dos investigados às sanções do artigo 22, 14 da Lei Complementar 64/90.
Os investigados apresentaram defesa solicitando a improcedência da ação ante a ausência de provas robustas. Realizou-se a audiência de instrução coitiva de testemunhas arrolada pelos réus, pois os autores deixaram de arrolar na inicial. Em suas alegações finais, as partes reiteraram os pedidos solicitados na inicial e na contestação. E o Ministério Público emitiu parecer pela improcedência da ação de investigação judicial nos mesmos fundamentos elaborados pela defesa, qual seja a ausência de provas. É o relatório. O relatório, vamos ouvir inicialmente o doutor Exílio de Azevedo Aquino, que fará a sustentação em favor de Geodilson Pinheiro Borges e Maxinei Machado Andrade. Doutor Exílio, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Plenário. Boa tarde, Excelência. Está me ouvindo, presidente? Sim, estamos ouvindo, sim. Excelentíssimo senhor presidente, esse egrégio TRE do Amapá, excelentíssimo senhor corregedor, relator desse processo ora em julgamento, eminentes magistrados que compõem essa Igreja Corte, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, procurador regional eleitoral, advogados presentes, servidores, nossos cumprimentos. Excelência, como bem relatado, trata-se de uma AIGE em face de diversos ilícitos cometidos naquele município de Mazagão, e que todos têm e possuíram um destino para o então prefeito, do busto para cima, que é o primeiro investigado, Aquino, de pele parda, cabelos o grisalhos, os óculos de armação, João da Silva Costa, dourada, conhecido por Dudão, preto, camisa direcionou branca, gravata vermelha diversos listrada. processos licitatórios, diversas manobras para angariar frutos e promover a candidatura de sua irmã Zeneide Costa. Os autos são robustas, as provas colacionadas, diversos processos, e que eu gostaria de destacar que são processos licitatórios, e a maioria, Excelência, e que quem ganhou esses processos são parentes bem próximos da família do prefeito e da candidata eleita a deputada estadual. De forma que são empresas constituídas bem recente e com o quadro societário, a maioria praticamente de parentes da família do prefeito e de sua irmã, e todos com contratos superfaturados, direcionando essas verbas para a campanha e com o único fim eleger Zeneide Costa, segunda investigada. São contratos milionários, que aqui eu destaco com milhões, 20 milhões de reais, por exemplo, para Secretaria de Saúde e Educação, com a empresa Norte Comércio Agro e Ferragens Limitada. Uma evolução exponencial de gastos da gestão do primeiro investigado, com recebimento de recursos em todas as secretarias, que ficaram na casa de milhões, Excelência. E isso aí refletiu na expressiva votação que teve a candidata, e que aqui eu queria destacar é que os votos obtidos apenas no município de Mazagão
equivale a 44,4% dos votos que possui o município, que foi de 19.191 eleitores. Para Vossa Excelência ter uma ideia, assim, apenas como parâmetro e título comparativo, o deputado reeleito Jesus Pontes, que foi o segundo colocado no município de Mazagão, obteve 1.297 votos, equivalente a 7%, 7,9%, enquanto a candidata Zeneide teve 44,04%, e, obviamente, decorrente desses ilícitos, diversos, inúmeros ilícitos cometidos para angariar fundos e canalizar para a candidatura da deputada, ora investigada. Excelência, é tão absurdo que o parlamentar mais votado no país nessas eleições, que foi o deputado estadual Eduardo Suplicy, no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, obteve no município de São Paulo 6,38% de votos. Obteve 807.015 votos. No entanto, eu peço a você. Comparativamente, o maior colégio eleitoral com Mazagão, a investigada Zeneide bateu o recorde, Excelências, chegando a 44,04% dos votos, como dito, de um total de 19.191 eleitores, né? É extremamente exorbitante e evidente. Restou o abuso de poder econômico e poder político, porque houve a intervenção direta do prefeito, no caso, o seu irmão, né, canalizando todo essas verbas e esses ilícitos eleitorais para a eleição da segunda investigada. Resta cabalmente provado nos autos, Excelência, são provas robustas e que a atitude dos investigados desequilibrou sobremaneira o pleito e, com os ilícitos eleitorais cometidos, resta claro que ficou cometido o abuso de poder econômico, devendo esse egrégio tribunal julgar procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral. São os termos, Excelência. Obrigado, doutor Exílio. Vamos passar a palavra incontinente ao doutor Marcelo Ferreira Leal, que está aqui conosco. O Marcelo atuará na defesa dos investigados citados anteriormente: João Costa, Zeneide Costa, Aline da Silva, Gildo de Souza, João Paulo Ferreira, Jacó Neto, Marília Moraes. Boa tarde, Vossa Excelência, está com a palavra, doutor. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos os magistrados, em nome de Vossa Excelência, ao Procurador Eleitoral, doutor Exílio, aos nossos ouvintes e teleouvintes. Excelência, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a atitude da relatoria dessa corte, que teve a gentileza de levar até o município de Mazagão a audiência de instrução, Excelência, doutor Carmo. É de sobremaneira importante para que Vossa Excelência saiba o quão facilitou o deslocamento das pessoas que ali estavam, até porque Mazagão, apesar de ser uma cidade próxima de Macapá, mas são muitos réus e Vossa Excelência, com a atitude de deferir que essa audiência de instrução tivesse sido em Mazagão, facilitou para que a ampla defesa pudesse ser exercida, Excelência. Muito obrigado em nome de todos os réus. Continuando, Excelência, também nesse mesmo âmbito, lamentar
lamentar a ausência da parte autora. Apesar de intimada, nem sequer através de seu patrono se fez presente a prestigiar esse esforço que essa corte teve de levar a audiência de instrução até o município de Mazagão. Então, Excelência, começando em tese já a defesa dos nossos clientes, eu gostaria de em primeiro lugar, ressaltar que o autor, os autores não trouxeram aos autos, Excelência, a principal prova para que nós estivéssemos aqui discutindo essa ação de investigação judicial. Eles não conseguiram ou não trouxeram a comprovação de que algum dos réus tenha concorrido efetivamente ao cargo eletivo no ano de 2022. A candidata Zeneide Costa deveria ter vindo na inicial como qualificada ao cargo de deputada, ao cargo de governadora, senadora, mas não veio. Essa comprovação efetivamente não está nos autos, Excelência. Então, dessa forma, eu aqui já lanço a primeira preliminar, que seria a preliminar de ausência de uma das condições da ação, em face de que não se trata aqui de um investigado que tenha disputado um pleito eleitoral. Esse ônus era da parte autora e ele não veio nos autos. A segunda, Excelência, seria a ausência completa da comprovação da potencialidade lesiva atribuída à ré. Até porque Vossa Excelência pode verificar, e os demais magistrados, que pensando documentos trazidos na própria inicial, nós podemos ver que todos eles se referem a processos licitatórios já realizados no ano de 2021, Excelência. Ou seja, o que se houve no município de Mazagão, aconteceu fora do período eleitoral. Portanto, não há de se falar em competência dessa corte para se apurar pretensas irregularidades que aconteceram antes do período eleitoral. Muito menos se essas pretensas irregularidades não trouxeram o liame de ligação entre elas e a pretensa candidata eleita Zeneide Costa. Então, Excelência, dentro dessas duas preliminares, eu rogo que o processo seja julgado antecipadamente, sem apreciação do mérito, em função dessas preliminares prejudiciais, Excelência. No mérito, aproveitando o todo parecer do zeloso procurador eleitoral, é claro que, para que nós possamos falar de abuso, é necessário que, no caso dos autos, como narrou Vossa Excelência, doutor, no caso dos autos, tem-se que a ação eleitoral foi ajuizada de forma precária, consubstanciada unicamente em documentos públicos de processos licitatórios promovidos pelo município de Mazagão, sem ter sido demonstrado qualquer vínculo entre as supostas fraudes em processos licitatórios e o abuso de poder econômico, ou fraude, que influenciaram a vontade soberana do eleitor. Isso não foi provado, Excelência, por dois motivos. Não foi provado, primeiro, porque todos os processos licitatórios trazidos aqui aos autos referem-se a anos e períodos diferentes do período eleitoral, o que atrairia a competência dessa corte. Por outro lado, Excelência, não se teve como provar que esses processos eleitorais alteraram, de alguma forma, perdão, Excelência, que esses processos licitatórios alteraram, de alguma forma, o processo eleitoral em favor da candidata Zeneide Costa. A comprovação desse liame entre as fraudes pretensamente atribuídas a ela e ao prefeito João da Silva Costa não vieram necessariamente provadas para que se atestasse efetivamente a ocorrência do abuso. Então, Excelência, basicamente, incitando a questão das preliminares e arguindo a inexistência da comprovação da ocorrência desse abuso, é que a defesa dos réus vem pedir a improcedência desta ação, Excelência. São os termos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos, doutor Marcelo, e passamos incontinenti a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Milton. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores magistrados, senhores advogados. Excelência, narro os investigantes que o investigado João da Silva Costa, utilizando do cargo eletivo de prefeito do município de Mazagão, instrumentalizou a administração pública municipal por intermédio dos demais investigados em benefício da candidatura de sua irmã,
a também investigada Zeneide da Silva Costa. Pois bem, é sabido que a ação de investigação judicial eleitoral objetiva proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, na forma determinada pelo artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. No caso dos autos, tem-se que a ação eleitoral foi ajuizada, de fato, de forma precária, pois embasada unicamente em documentos públicos de processos licitatórios promovidos pelo município de Mazagão, sem ter sido demonstrado qualquer vínculo entre as supostas fraudes em processos licitatórios e o abuso de poder econômico ou fraude que influenciaram a vontade soberana do eleitor. Ainda, destaque-se que o fato de os investigantes terem colacionado aos autos áudios que não se relacionam claramente ao pleito de 2022, principalmente quanto à prática dos ilícitos eleitorais em benefício da candidatura Zeneide da Silva Costa. Finalmente, impõe frisar que o eventual julgamento da presente ação eleitoral como improcedente em nada relaciona-se com as demais ações ou procedimentos investigativos que apurem o cometimento de outros ilícitos eleitorais em tese cometidos pelos investigados, uma vez que o que se conclui é que não foram apresentadas provas dos ilícitos aduzidos na inicial. Portanto, a ação eleitoral em tela, da forma como foi proposta e principalmente desamparada de outros elementos que comprovem a prática de fraude ou abuso de poder político e econômico, tem como improcedência o seu julgamento inevitável. Considerando todo exposto, o MPE manifesta-se pela improcedência da presente ação. É o parecer, Excelência. Obrigado, doutor Milton. Devolvo a palavra ao relator. Excelências, os demandados suscitaram diversas preliminares que serão enfrentadas segundo a ordem do artigo 337 CPC. A primeira delas é a inépida inicial. Eu estou registrando aqui que os fatos narrados na petição inicial descrevem as supostas condutas ilícitas dos investigados, indicou-se também a legislação eleitoral aplicável à espécie e os documentos que demonstraram as alegações. E, ademais, eles puderam se defender amplamente. Então, nesse contexto, eu estou aqui rejeitando essa preliminar. A inépcia da inicial? Isto. Estando todos de acordo, preliminar rejeitada. Pode prosseguir. A segunda é de ausência de interesse processual dos autores. Eu também, Excelência, estou rejeitando, porque eles alegam que, por faltar prova da utilidade desse processo judicial, os demandantes, mas ela não prospera porque a realidade objetiva dos autores como candidatos comprova o interesse na demanda. Então, por isso, eu rejeito essa preliminar. Estão todos de acordo? Rejeitada, pode prosseguir, desembargador. Alega-se também a incompetência em razão da matéria e em razão da não observância da competência constitucional em função da matéria, natureza da ação ou da pessoa. No caso, esse tribunal é competente para julgar as ações de investigação referentes às eleições estaduais, conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 2 da Lei Complementar 64/90. Por isso, estou rejeitando mais esta. Estão todos de acordo? Rejeitada, pode prosseguir. Alega-se também a litispendência porque eles afirmam que a ação civil pública número 1483/2022 corresponde aos mesmos réus e fatos descritos nos autos em análise. Eu estou registrando aqui que os pedidos feitos na AGE são específicos, porque ensejam a cassação de registro do diploma e fixação de inelegibilidade, ao passo que na ação civil pública os defeitos correspondem à obrigação de fazer ou não fazer, além de eventual indenização. Por isso, estou aqui rejeitando a preliminar litispendência. Todos de acordo? Rejeitada mais essa, pode prosseguir, desembargador. Excelência, há uma prejudicial de decadência e, claro, nós temos alguns colegas que entendem que na ação originária não há que se conhecer da ação. Então, porque sendo a ação originária, automaticamente ela já faz parte do contexto. Então, a gente só analisaria a preliminar. Só que há um pedido aqui de decadência, e a decadência nós sempre analisamos como prejudicial de mérito. Então, eu vou deixar para apreciar exatamente nesse momento. Eu vejo que estão preenchidos todos os requisitos da ação, por isso estou conhecendo.
conhecida, podemos ir ao mérito. No que diz respeito à prejudicial do mérito, que é a decadência, verifica-se a diplomação referente à eleição 2022 em 19/12/22, enquanto que os autores propuseram a ação em 16/12/22, portanto, respeitando esse prazo decadencial da AGE. Por isso, eu estou rejeitando a prejudicial de decadência. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juiz Paulo Madeira. Com o relator também, presidente. Juiz Atina Souza. Com o relator, presidente. Juiz Paola Santos. Acompanho o relator. E Rivaldo Valente. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho, rejeitada a prejudicial, Vossa Excelência pode adentrar no mérito. Quanto ao mérito propriamente dito, eu não sei se eles vão conseguir colocar o áudio, por gentileza. Eu gostaria que os colegas ouvissem o que foi gravado e apresentado como prova da vinculação ao processo eleitoral. Ele não vê essas coisas que a Aline tá fazendo, Zé, sabe? Aí fez a vida tirar esse carro, a segunda-feira esse carro, porque a licitação não passou agora, parece que ela liberou 17 mil pro Júnior, o Júnior pagou de janeiro até a presente data. Não é a licitação do gás? Não, a licitação do carro, aquele carro branco, ela fez a Bita tirar, mano. Era no meu nome que eu ia tirar, eu que ia estar olhando essa bomba, mas deu tudo errado, eu não quis tirar. Disse, não, Bito, Giovana, eu consultei a minha advogada, disse, olha, tua avó vai fazer 70 anos, de repente ela morre, tu vai ficar com uma bomba pra pagar, deixa ela tirar. E eu disse, olha, Bita, não dá assim. Eu dei um carro lá nela, aí foi que ela foi pro banco, aí que ela conseguiu tirar o carro. Aí ela... Da Daniela... Não, a Daniela já tirou tudo, a Daniela já tirou, já transferiu tudo pra conta dela, a Daniela já encerrou a conta. Mas a Daniela ela transferiu pra Aline, tudinho, ela disse, deixa passar. Só que a Daniela, quando a Polícia Federal vir, a Daniela também vai ser... E é isso aí, porque quem vão investigar da onde é, porque eles investigam a família. Pois é. Eles vão investigar a família, por isso, como é que tu tem dinheiro na tua conta? Por exemplo, vou investigar a tua irmã. A tua irmã vai ter que falar, não, ela que pedia pra me guardar, eu não sabia do que era. Ela só pedia pra eu depositar. Tira da tua irmã de lado e deixa ela... Não, a Jamile, aí a Jamile vai conversar com o Dudão, porque como é decreto com o Dudão, a Jamile é enfermeira, a Jamile é outro lugar, o Malbésio do Thiago, ou pode colocar a Jamile fora da sala. A Jardane abriu uma conta, a Jardane abriu conta, quando chegou não sei com quantos mil, o homem perguntou, olha, você não pode fazer isso, tá, desse dinheiro aqui, de que é esse dinheiro? A Jardane mentiu, não, foi a mamãe que vendeu um terreno, mentindo, passando, não dava R$1 pra Daniela. Foi porque a minha filha, ela vendeu aquela casa ali, onde é do Viana agora, né? Aí foi 120 mil, né? Aí como ela se separou do Bruno, né? 60 mil para o Bruno, 60 mil para ela, né? Então eles dividiram. Aí a minha filha foi depositar aqui no Bradesco mesmo, na conta dela. Aí a gente disse, mas você tem que dizer a origem desse dinheiro. Então ela levou lá, tá aqui o recibo, eu vendi a minha casa, entendeu? Tá aqui o recibo da minha casa, entendeu? Aí eu vi que liberaram. Foi, eu tinha falando. A sobrinha me conta. Você olha, ela poderia... A Daniela tava me contando que eles iam deixar aquelas malas na loja. A Daniela tinha dia que ela ia de Macho com medo pra Macapá. Quando ela chegava pra fazer esses depósitos nessa conta, quase R$500 mil. Mas a conta da Daniela? Na conta da Daniela, a Daniela tem todinho os extratos, a Daniela puxou os extratos todinho, a Daniela não sabia que tinha isso na conta, quase R$500 mil na conta da Daniela. Esse dinheiro desse o Jacó deu 150 mil pra ela. Foi, pra Aline. Não, esse dinheiro ela deu pra Aline, pra Jamile. A Jamile colocou nessa conta e fez esse negócio. Aí esses 150 mil que o Jacó deu? Foi, aí a Jamile foi pagando mais contas. A gente vê como a gente sabe as informações. Olha, eu já liguei pro Neto, pro Jacó, liguei, ele não atendeu, eu mandei esse Rosana ligar. Rosana conversa com o Neto pode me colocar na folha, eu não posso ficar sem ser mesmo. Rosana, meu filho, calma, que eu tô com o prefeito de exercício, até parece que... Aí tu vai no banco, tira os tratos, um histórico desse... Mano, um monte de quase R$500 mil naquela conta da Daniele. Aí não teve que fazer... Tá aí, a Daniela tem todos os comprovantes. Pegou a Jardane, colocou a pobre da Jardane para abrir uma conta também. Deu não sei quantos mil para a Jardane quando a Jardane chegou no banco. Aqui no Bradesco, o homem disse que dinheiro era esse que a Jardane tinha. Ela contou mentira dizendo que era um dinheiro. Todos estão muito ruins, mas se percebe ali, primeiro, os documentos juntados, que correspondem a processos licitatórios promovidos pelo município de Mazagão, supostamente superfaturados. Contudo, não se comprovou que tais fraudes administrativas possuíam fins eleitorais, sobretudo porque não se demonstrou qualquer vínculo com eleitores capaz de influenciar a legitimidade das eleições de 2022.
Também esses áudios que os colegas ouviram, embora eles estejam com várias deficiências, mas eles também não se relacionam ao pleito 2022 e à prática de listas eleitorais. Inicialmente, um dos interlocutores demonstra insatisfação com relação a medidas adotadas sobre licitação de carros, bem como pelo fato de ter ficado de fora da folha de pagamento. Durante essas conversas, os interlocutores conversam sobre valores elevados que teriam sido desviados do município de Mazagão e que teriam sido pagos a pessoas nomeadas, como Daniele, Aline e Jardene, além de outras que não moram na localidade. Observa-se que os áudios não sugerem que as supostas atividades ilícitas estão voltadas à obtenção de valores para financiamento da campanha da investigada Zeneide. A simples existência de parentesco entre os sócios dessas empresas investigados, dissociado de qualquer elemento que demonstre a finalidade eleitoral da conduta, não autoriza a condenação dos investigados por abuso de poder e, sem prejuízo de supostos ilícitos, serem apurados pela justiça competente, é o que já está acontecendo. Então, não há como prevalecer essa tese dos investigantes sobre a ocorrência de fraudes para promover a candidatura de Zeneide Silva. E eu discorro aqui mais em algumas páginas, mas para concluir, Excelência, acompanhando a manifestação do Ministério Público e da Defesa, e diante da fragilidade das provas produzidas, eu sou pela improcedência dos pedidos. Esse é meu voto. Vota juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente, nobres pares, seu procurador regional eleitoral, advogados e todos que nos acompanham. Senhor presidente, a questão da influência eleitoral por conta de atuação de algum agente que já exerce cargo eletivo, um prefeito ou alguém que tenha poder, é perceptível em muitas situações. Mas é claro que nós, julgadores, não podemos proferir julgamento com base em mera convicção, né? Essa afirmação de que estou convicto de que tal ou qual impropriedade ocorreu, né, não pode levar os julgadores a proferir julgamentos com base única e exclusivamente na convicção. Se a convicção do juízo ela tiver aderência com provas, é claro que o juízo deve, na sua persuasão racional, julgar favorável, né, no sentido de ser procedente o pedido movimentado. Mas aí, no caso concreto, como Sua Excelência, o relator, muito bem pontuou, há meras interpretações que foram feitas pela parte que representou, com supostas ligações, supostas influências. Mas, concretamente, não tem prova, evidências, né, de que teriam tido uma finalidade eleitoral, até porque foi no ano anterior ao período das eleições. Então, ainda que nós não somos ingênuos, ainda que na prática, né, o processo de um gestor ele acabe tendo repercussões sobre as candidaturas de pessoas ligadas a ele, de parentes, pela conexão que as pessoas fazem, pelo raciocínio que fazem, ainda que isso haja, a lei não veda que o gestor trabalhe, faça licitações e contrate obras, sobretudo licitadas no ano anterior. Talvez com o aperfeiçoamento da legislação eleitoral lá para frente, pode ser que sejam criadas travas para evitar situações que de forma indireta acabam desequilibrando. Mas nós não temos essas formações hoje no nosso ordenamento jurídico, então o caminho mesmo é improcedência. Então eu acompanho o eminente relator. Feito como vota a juíza Tina Souza. Senhor presidente, eu acompanho o relator também. Juíza Paola Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho e anuncio o resultado. O TRE da Amapá, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, incompetência em razão da matéria e litispendência. Conheceu da AIGE, foco no desembargador, julgou prejudicada, rejeitou, aliás, a prejudicial de decadência e, no mérito, julgou improcedente o pedido, tudo nos termos do voto do ilustre relator.
Obrigado, doutor Cílio, obrigado, doutor Marcelo. Obrigado a todos. Então, excelências, não há mais outros processos em mesa. Declaro, então, encerrada a nossa sessão e, consequentemente, o mês agora já de fevereiro, que termina hoje nos processos judiciais. Então, eu convido todos a participar amanhã do evento dos quilombolas, que está sendo patrocinado pela EGE, mas compreenderemos se não der para ir presencialmente. Estaremos transmitindo pelo YouTube. Eu estarei lá, viu, Paulo? Estarei lá prestigiando este momento. Então, quero desejar a todos um bom final de semana, um bom descanso e até semana que vem, se Deus quiser. Está encerrada a nossa sessão.